Bom, nós chegamos à metade da nossa semana especial de Natal. O Natal já é amanhã e não tinha uma história melhor que eu conseguiria pensar em trazer, além de Homem-Aranha Feliz Aniversário. Uma história muito bonita, extremamente nostálgica, com uma arte muito legal e que traz uma versão de um final definitivo pro Homem-Aranha, um final bem digno, diga-se de passagem. Ai, mas esse final foi alterado por conta do One More Day. É semana de Natal sem negatividade. Você falou comigo? Você tá me expulsando do Natal? Sim, Mr. Negas, a gente não quer negatividade nenhuma, nem mesmo você. Caramba, hein? Tá bom. Eu vou só me pendurar ali pelo pescoço. Mas antes de te contar essa história belíssima, essa história maravilhosa e emocionante, eu quero te pedir para deixar o seu like, o seu hype, o seu comentário, a sua inscrição. Peço o seu apoio nesse canal que tem o compromisso com você de trazer no mínimo 3 vídeos de qualidade por semana. Mas então, bora pra história que isso vai ficar bem interessante. Eu só vou contar ela de uma forma um pouco embaralhada para fazer um pouquinho de drama. Mas só para te dar um pequeno contexto, Doctor Strange e o Homem-Aranha estão presos no tempo, tipo, num lugar aleatório do tempo. E enquanto o Peter tá oscilando do passado pro futuro e dando glitch pra caramba, o Doutor Estranho tá lá no futuro, no fim dos tempos. E aí nós temos uma cena bem dramática. Eu estou perdido no tempo, preso entre o que era, o que é e o que um dia poderia ser. Preso entre momentos e preso entre possibilidades, tendo potencial para mudar tudo. Mas o que eu devia fazer? Onde eu deveria ir? E, mais importante, eu deveria me atrever a ir? E nesse painel nós vemos o nosso Homem-Aranha atual dividido entre o início de tudo, a picada da aranha radioativa, e o possível final dele. E Peter continua vendo ele bem mais novo, bem no início, antes mesmo da picada da aranha. Porém, ao mesmo tempo, ele se vê mais velho, bem mais velho, e ele tem certeza de alguma forma que essa cena, esse momento, é o último da vida dele. O alfa e o ômega do Homem-Aranha, o começo e o seu final. Peter se vê indeciso, porque ele tem a possibilidade de impedir que ele leve a picada da aranha radioativa, mudando toda a linha do tempo e impedindo até mesmo o erro dele que levou à morte do tio Ben. Mas ao mesmo tempo, ele pensa que ele poderia ajudar o seu eu do futuro, ganhar um tempo, arranjar alguma solução. E a gente tem uma conversa bem interessante entre uma espécie de oficial de polícia, sei lá, eu não consegui reconhecer, bem mais velho com o Peter, querendo que o Peter desista, se entregue, pare de agir como um super-herói, que ele já tá velho demais, ele não é rápido o suficiente, e principalmente que se os adversários dele chegassem agora, o Peter não sairia vivo dessa vez. E ele fala que o Peter deveria saber disso e o Peter concorda. E isso, só dando um pontinho, me faz pensar se esse Homem-Aranha devia ter coisa de se pá uns 40, 50 anos mais ou menos, pro desempenho dele tá caindo. E aí o Peter responde: eu sei, mas eu não posso voltar atrás, já é tarde demais. O que foi feito, o que tinha que ser feito, já foi, já passou. Adeus, meu amigo. Só anda logo, já é hora, e não olha pra trás. E o Homem-Aranha mais velho olha em direção à lápide, onde o nosso Homem-Aranha está escondido. Ei, não há nada que você possa fazer. E mesmo se você tentar, o tempo só vai reverter tudo de novo. Eu não posso te avisar sobre o que está por vir, porque se você souber, você só vai fazer as coisas ficarem piores. Só acredita em mim, é melhor desse jeito. Melhor pra mim, melhor pra Mary Jane e melhor pro nosso filho. O nome dele é Ben. Mas não teria como eu fugir muito disso, né? Nós tivemos um bom caminho, lutamos uma boa luta e a Mary Jane nunca deixou de nos amar, mesmo quando as coisas foram bem ruins. Nada mais importa. Nada. Diga a Mary Jane que você a ama. Diga isso toda noite e toda manhã. E sendo o mais gentil que você puder, faça ela entender que no fim todos nós cairemos, mais cedo ou mais tarde. Ninguém vive para sempre, ninguém consegue um passe livre. O que mais importa é na hora de cair que você caia lutando.
Ok, deixa eu me recompor. Tá bom, podemos seguir. Depois desse momento dramático, vemos o Homem-Aranha prestes a interromper a picada da aranha radioativa. Porém, ele não interrompe, porque seriam muitas vidas perdidas, muitas pessoas que ele não poderia salvar. E depois o Homem-Aranha aparece no vazio do tempo novamente e o Doutor Estranho tá conversando com ele através de um verminho de luz que parece aquele verme desgraçado de Attack on Titan. E o Doutor Estranho fala que na verdade esse é o feitiço dele que vai ajudar o Homem-Aranha a avançar no tempo até chegar no tempo presente. E é exatamente isso que acontece. O Homem-Aranha começa a passar por vários quadros contra seus vilões e seus primeiros encontros, como a sua primeira luta contra o Homem de Areia, aquela que o Peter usa um aspirador de pó. Porém, logo ele é transportado para sua primeira luta com o Abutre, onde ele solta o Peter de uma altura fatal. Velho desgraçado. E o Peter, quando cai dentro de uma caixa d'água, já é transportado para o confronto com o Lagarto. E novamente ele já é transportado para mais outro confronto, dessa vez com o Electro, mas graças a Deus aqui ele veio no segundo confronto, porque ele já tá com as luvas e as botas que vão impedir a eletricidade do Electro e também com um cabinho de energia para dar curto nele. É só desastre. Não é só desastre porque o mistério acabou de chegar para o Homem-Aranha. E depois do mistério ele já parte pro primeiro confronto com o Hulk, que derruba escombros no Homem-Aranha e falou escombros, você já sabe para que área ele vai agora. O momento que o Homem-Aranha levantou toneladas e toneladas estando deitado embaixo de escombros. Momento épico e marcante pra caramba. E muito bem redesenhado. E agora chegamos no confronto com o Duende que levou à morte de Gwen Stacy. E o Peter de verdade tá acabado. Ele não quer mais continuar, ele quer desistir, prefere ficar no vazio, porque ele tá tendo que vivenciar todos os seus traumas e dores de novo, na pele dele de novo. As lutas incessantes e as perdas uma atrás da outra fazem o Homem-Aranha questionar se realmente vale a pena. E aí ele e o Doutor Estranho tem um diálogo bem emocionante, bem bonitinho, onde o Estranho diz pro Peter que não dá pra salvar todo mundo, e o Peter responde que então qual que é o ponto sobre fazer isso. Olha, Peter, você sabe qual que é o maior presente que qualquer um pode receber na sua vida? Não, e eu não quero saber o que isso tem a ver com... O maior presente que você pode ter na sua vida é ter a chance. Uma chance que seja na vida de fazer a diferença. Você tem noção do tanto de presentes que você já recebeu na vida? O tanto de vezes que você fez a diferença? É o bastante por centenas de vidas. E mesmo ferido e quebrado emocionalmente, o Homem-Aranha se levanta, ainda tremendo, mas ele bate de frente. E aí a gente tem esse quadro extremamente maravilhoso e cheio de detalhe. É luta com Venom, com Morlun, com Rei do Crime, Escorpião, Carnificina, Duende Macabro, Chatra, é tudo, cara. Até o momento em que o Homem-Aranha consegue chegar no presente. Mas a solução do problema e a batalha e tudo mais eu não vou trazer aqui porque não é o foco do vídeo. E sabe uma coisinha que eu não citei pra vocês? É aniversário do Peter. E eu não contei do começo da história até aqui porque nem mesmo o Peter tava se lembrando, tamanho eram os problemas que ele tava enfrentando. E o Doutor Estranho tira uma casinha do bolso que ele falou que ele acabou achando por aí e entrega como presente pro Peter. E vale ressaltar, velho mentiroso, desgraçado, a gente te ama, viu? Obviamente você foi atrás de dar um presente pra agradar o coração do Peter. A gente sabe que a relação de vocês dois nos quadrinhos é maravilhosa. E o Peter chega em casa, é recebido pela tia May, pela Mary Jane, sua maravilhosa esposa. Ai, que tempos maravilhosos. E o Peter tá lá, olhando para aquele baúzinho, para aquela caixinha, se perguntando o que ele faz ou não com ela. E ele dá uma saidinha para tomar um ar. E quando ele abre o baúzinho, tem um bilhete escrito que o Peter tem 5 minutos com a pessoa que ele desejar. E enquanto seus olhos estão refletindo a luz do baú, a gente vê alguém dizendo: olá, Peter. E a gente tem uma cena muito interessante entre o Peter e o Ben, porque não é o que a gente imaginava, né? O Ben não acompanhou aparentemente a vida do Peter como Homem-Aranha, ele nem sabe direito como ele morreu, ele só sabe que ele tá ali, que ele tem que ficar com o Peter. E eles conversam um pouquinho, ou tentam, né? Porque o tio Ben tá bem fora da realidade, ele só quer, tipo, aproveitar os momentinhos que ele tem ali com o Peter e
vamos combinar que minutos passam muito rápido. Mas de tudo, como eu não vou redoblar essa cena, eu quero deixar a parte mais bonita e importante dela. O Peter chega a falar da dificuldade da vida dele, das escolhas, dos problemas, dores, traumas e tudo mais. Ele não chega a ser 100% específico, né? Ele não fala, eu sou o Homem-Aranha, ainda mais porque o Tio Ben morreu antes do Homem-Aranha existir, então ele ia falar, tá, o que é um Homem-Aranha? Mas o Tio Ben faz uma pergunta, duas na verdade. A primeira é se o Peter se acovardou, se ele desistiu, porque se tem uma coisa que ele se sentiria mal e que ele se decepcionaria com o Peter, seria se o Peter desistisse. E o Peter diz que não. E a segunda pergunta é se, apesar de toda dor, todo sofrimento, traumas e problemas, se o Peter ainda é feliz. E parando para refletir, o Peter diz que mesmo com tudo isso, ele é feliz. Ele realmente é satisfeito com o que ele faz, ele é alegre com as coisas que ele faz. E o Tio Ben diz que se ele é feliz, tá tudo bem, tá tudo da melhor forma possível e que ele ama muito o Peter. E o Peter diz que ama muito o Tio Ben e sente muita falta dele enquanto o Tio Ben desaparece. No fim, o Peter volta para a cama com a sua esposa, que diz que ama muito ele, que ele é o amor dela, o marido dela, o melhor amigo dela, e deseja um feliz aniversário. Bom, e assim se encerra a edição número 500 de Homem-Aranha, Homem-Aranha Feliz Aniversário, uma história que mostra o possível futuro e final do Homem-Aranha, que talvez muita gente pensaria que deveria ser algo grandioso, uma batalha contra algum vilão, um sacrifício, mas na minha opinião não tem nada de mal nem de ruim em ser algo como morrer lutando, morrer acreditando e vivendo seus valores até o último segundo. Um final que já envolveu a morte da Tia May, né, que inclusive foi algo que estragou tudo do Homem-Aranha depois, mas vamos manter a positividade, com cenas muito legais, principalmente o diálogo do Doutor Estranho valorizando o Homem-Aranha e o contato do Peter com o Tio Ben no finalzinho. No finalzinho vem um negocinho. Bom, pra você que ficou até o final, muito obrigado pela sua presença. Amanhã é Natal, amanhã é o grande dia, o dia do Homem-Aranha Ultimate, e eu espero você lá. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.